Marcos 4, 26 a 29. Assim diz a Escritura. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, Todo-Poderoso, Senhor dos altos céus, aquele que criou, sustenta a terra, que governa suas criaturas, todas as circunstâncias. Ó Rei bendito, estenda o teu cetro de favor para esses pobres pecadores que estamos aqui diante da tua presença hoje. Eu, o principal deles, e meus irmãos comigo, precisamos da graça do Senhor, precisamos ouvir a voz de Cristo para a nossa salvação, precisamos, ó Deus, sentir a bondade do nosso amigo Jesus Cristo, desfrutar da sua humildade, colocar em prática os seus mandamentos, mas eu sei que para tudo isso nós somos insuficientes, e diante desta realidade é que eu clamo a graça salvífica, regeneradora e ajudadora de Cristo para nós nessa noite. O Senhor me abençoe para que eu pregue com sabedoria, prudência, humildade, amor, e abençoe para que meus irmãos possam ouvir a palavra, despojando de dolo, de maledicências, de inveja, altercações, malícias, e que a palavra, que é a semente da regeneração, caia no coração deles para frutificação, e que o Senhor nos ajude todos a amadurecer na fé cristã, a sairmos de pequenas árvores para grandes carvalhos de justiça. Fique conosco, Senhor, e eu lhe imploro tudo isso para a glória e louvor do Senhor. Afinal, quem prega e quem crê, somos todos de Cristo e nada somos. É no nome dele que oramos. Amém. Queridos irmãos, no nosso mundo, poder importa, não é mesmo? Pense na sua casa. Há todo tipo de aparelho elétrico, uma boa televisão, uma boa geladeira, um bom computador. Entre aspas, sem poder, vou chamar a eletricidade de poder aqui, nada daquilo funciona. A questão é que o poder importa não só nisso, mas como também na política, descobriu-se que o poder é importante. Nosso país que o diga. Os políticos não querem ser políticos para servir as pessoas e fazer o bem a elas, como em países desenvolvidos. No nosso país, os políticos são fascinados em poder, tanto que nós vemos homens riquíssimos e poderosos que querem ser políticos para ter mais poder. No meio religioso, poder também importa, mas há aqui alguns poréns, senãos. Alguns religiosos querem poder para governar outras pessoas, regular uma igreja segundo seus costumes, seus valores, seus pensamentos.
Hoje nós temos visto que o poder importa para algumas igrejas que pensam que podem controlar forças espirituais, ou seja, pessoas que querem controlar anjos e demônios. Então elas querem poder. Como cristãos, nós devemos estar interessados em poder, mas radicalmente contrário a esses exemplos negativos que eu dei. Não poder para controlar outros, não poder para poder ter dinheiro ou controlar forças espirituais, mas o poder de Deus para controlar nossas vidas, para nos guiar, para nos transformar. O poder de Deus que traz o governo dele na nossa vida e no mundo. A pergunta que fica é: você está interessado nesse poder? Não o poder nas suas mãos, mas o poder de Deus na sua vida, mudando, conduzindo, fazendo humilhar-se diante de Deus por causa dos seus pecados, ter o outro como superior a si mesmo. Este conceito o anima ou desanima? Pense bem, porque no capítulo 4 de Marcos, o qual nós estamos expondo, Jesus está falando sobre o poder de Deus, o poder do reino de Deus. A questão é: onde está esse poder? Para que esse poder serve? Para a gente entender melhor isso, lembre-se que no capítulo 4, Marcos começa a nos mostrar mais um longo dia de Jesus ensinando as Escrituras. Ele está ensinando a palavra de Deus com a sua autoridade peculiar de Deus, e ele então começa a ensinar tanto os apóstolos quanto os líderes religiosos e uma grande multidão através de parábolas. Nós vimos que a parábola dos solos divide a humanidade e, portanto, aquelas pessoas que estavam em torno de Jesus em dois grandes grupos: aqueles que queriam ouvir mais Jesus, aprender das parábolas, se humilhar diante de Cristo, produzir frutos espirituais, e aqueles que não queriam, como os judeus e a multidão que se dispersa. Você deve se lembrar que os líderes religiosos queriam matar Jesus, e que aquela multidão queria Jesus somente por causa dos benefícios materiais, das curas, dos interesses terrestres. Jesus então mostra que aquela realidade que estava acontecendo, líderes querendo matá-lo, multidão que se afastava porque não estava recebendo o que queria, apontava para dois tipos de solo em contraste com os discípulos: o mau solo, que não recebe a palavra de Deus, que não se arrepende, que não se humilha, e o bom solo, que é aquele que dá frutos espirituais dignos do arrependimento. Vimos depois desta parábola que Jesus continua ensinando os apóstolos acerca da palavra de Deus e daquilo que está relacionado com os solos. A parábola da candeia tinha a ver com a palavra de Deus e com o solo do coração dos homens. Jesus compara a palavra a uma lâmpada e compara o solo do coração do humano com aquele que põe a lâmpada no lugar alto e, portanto, é aquele que crê em Jesus, tem um bom solo, se arrepende dos seus pecados, e aquele que esconde a palavra debaixo da cama ou de uma vasilha e que, portanto, é o mau solo. Jesus estava ensinando a eles que a palavra deveria brilhar na vida daqueles que são bons solos, e que o verdadeiro cristão, ele coloca a palavra em destaque na sua vida. Além desse destaque na vida, nós vimos que o verdadeiro cristão deveria espalhar a palavra, mas sem falsas medidas ou julgamentos. Ou seja, da maneira como ele recebia a palavra e tirava muita palavra, ele deveria dar, e sem olhar para o outro, medindo o outro, sem medir a si mesmo. Então o crente ele deveria ser generoso com as pessoas e ferrenho consigo mesmo. Ou seja, você dá a palavra de Deus
muito, cada vez mais, e cada vez mais se julgar, passar o crivo das Escrituras no seu coração. Jesus então queria mostrar aos apóstolos, através desta história, que assim eles deveriam encarar o ministério. E agora Jesus vai mostrar para os apóstolos mais uma parábola acerca do ministério da palavra de Deus, mais uma mensagem que quer confortar, animar os apóstolos. O que eles deveriam aprender para animá-los, para confortá-los, para ajudá-los? Que a palavra de Jesus é a poderosa palavra, o verdadeiro poder do reino. Ou seja, a palavra de Jesus é a palavra poderosa de Deus, é o verdadeiro poder do reino. O que essa palavra faz? Muda vidas. A palavra muda vidas. Veja então que no verso 26 e 27, Jesus vai destacar que a palavra, ela é poderosa, porque ela cresce e nós não sabemos como ela cresce. Disse aí o verso 26 e 27, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então veja que Jesus começa a parábola dizendo, o reino de Deus é assim, ou o reino de Deus é semelhante a isso. Veja que Jesus continua falando do reino de Deus e equiparando o reino de Deus a coisas do cotidiano deles. Aquela sociedade era uma sociedade rural, não é como a nossa, né? A gente mora na cidade e o alface chega na nossa mesa, a gente não sabe como a hortaliça é plantada. A cenoura chega na nossa mesa e a gente não sabe como que uma cenoura dá na terra. Era uma sociedade rural que eles entenderiam bem. E aqui Jesus usa essa expressão, o reino de Deus é assim ou semelhante, como se fosse uma expressão nossa, o seguinte, deixa eu lhe contar um caso sobre o reino de Deus, no bom mineirês. Deixa eu mostrar para você, dizer algumas coisas, contar uma historinha para você como é o reino de Deus. A pergunta é, por que Jesus vai contar essa história para eles aqui e agora? Em primeiro lugar, esta parábola ajudaria os apóstolos com algo que eles tiveram um choque de realidade. Quando os apóstolos ouviram a parábola dos solos, que em suma há dois tipos de solo, o bom e o mau, só que o bom solo representa 25% dos solos, eles tiveram um choque de realidade. Os apóstolos estavam sendo preparados para sair e pregar o evangelho, só que eles ouviram que poucas pessoas, em comparação às demais, ouviriam, seriam salvas, seriam transformadas. E veja que o contexto em que Jesus conta estas parábolas é um contexto em que os apóstolos estão vendo pessoas que odeiam Jesus e querem matar Jesus, e pessoas que corriam atrás de Jesus só por causa de curas, e de fato não queriam amar a Jesus, entender que Jesus é o Cristo, confessá-lo como Senhor, se humilhar diante dele. Aquela primeira parábola e a segunda parábola, Jesus havia focado naquilo que a gente chama de responsabilidade humana, ou seja, nós somos responsáveis pela nossa salvação. Nós pregadores reformados, nós gostamos muito de salientar a graça, mas a gente tem que equilibrar a graça com a seguinte verdade. Por exemplo, se eu lhe perguntar, o que você pode fazer para ser salvo? Em última análise, de forma ulterior, é nada. Mas de forma bíblica, a Bíblia fala que para ser salvo uma pessoa tem que arrepender e crer. Esta é a responsabilidade humana. Apesar do arrependimento e da fé serem dons de Deus, somos nós que exercemos. E quando os apóstolos viram esta ideia de que as pessoas têm que arrepender e crer, e que isso compõe 25% dos solos, ou seja, 25% daqueles que ouvem a palavra, o que aconteceu com eles?
eles ficaram como se fosse assim: então, nós estamos lascados, nós vamos pregar, e aí? Por isso Jesus oferece essa parábola que vai mostrar o outro lado da moeda, ou seja, a soberania de Deus, de que Deus está por trás do arrependimento e da fé, de que Deus está por trás da pregação. Essa parábola ajudaria os discípulos na pregação, porque eles entenderiam que, por mais que haja maus solos e eles não se arrependem, e haja poucos solos bons que se arrependem, Deus era soberano sobre isso, e portanto eles deveriam desenvolver o seu ministério entendendo que a função deles, princípio, era pregar a palavra. Deus faria a obra, Deus estava no controle do seu reino, Deus estava conduzindo as coisas. Mesmo que eles vissem Jesus pregando e a multidão odiando a Jesus, os líderes religiosos odiando a Jesus, Deus estava fazendo a sua obra de maneira oculta, miraculosa e surpreendente. Eles tinham que entender isso, e isso aconteceria na igreja no tempo deles e no nosso tempo. Em segundo lugar, Jesus ensina esta parábola aos apóstolos porque o contexto era de pessoas que esperavam o reino de Deus com ansiedade, mas a maneira como eles esperavam o reino de Deus não era uma maneira bíblica. Os judeus, e os apóstolos estavam incluídos, eles esperavam um reino de poder de Deus, mas esse reino de poder de Deus viria como um Messias político, alguém que derrotaria Roma e restituiria o trono de Davi, reinando sobre os inimigos. Jesus chega e diz: eu sou o rei, eu sou o salvador. Mas quando os apóstolos olham, Roma está dominando e os judeus estão grandemente rejeitando. E aí eles pensam o seguinte: onde está o poder desse reino? Cadê o poder? Cadê esse rei? Onde é que está esse reino de poder que a gente estava esperando, que a palavra disse que viria? Nós não entendemos as coisas. Jesus então está mostrando para eles que o reino de Deus era diferente daquilo que eles esperavam e do que os judeus como um todo esperavam. Era sim um reino de poder, mas o poder não estava em realizações políticas, bélicas. O poder estava em algum lugar que eles não estavam conseguindo enxergar. Aonde está esse poder? O verso 14 diz: o semeador semeia a palavra. Jesus agora diz que o semeador lança a semente. Na parábola dos solos, a semente é a palavra. Então aonde está o poder? O poder está na palavra. Jesus está ensinando que a semente, que é a palavra de Deus, é o poder de Deus para trazer vida espiritual e trazer a vida ao reino. Tanto que Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Ou seja, o reino é um reino de poder, mas não é um reino do poder que a gente espera. É um poder de salvação, de transformação, de perdão, de amor, de companheirismo, de graça, de paciência, de benignidade. É outro tipo de poder. E a semente carregava todo esse poder. E meus irmãos, pare e veja como as sementes são impressionantes. Nas simples experiências que nós fazemos com os nossos filhos, de colocar um feijãozinho bobo, mequetrefe, num copinho com água lá no algodão, no outro dia a gente já vai começar um negocinho, fazendo alguma coisa, né? Depois sai dali um pezinho de feijão. Uau, que poder, não é mesmo? A divina semente é assim. A palavra de Deus, ela traz esse poder de Deus com grande transformação de vida, uma transformação que é poderosa e que, meus irmãos, Paulo comparou com uma nova criação. Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, no original é nova criação. Então a palavra de Deus trouxe origem ao mundo, quando Deus dizia haja. A palavra de Deus agora traz origem a novas criações, pessoas que são salvas. E ainda que você não pense desta maneira,
há um poder muito maior envolvido para fazer uma nova natureza, onde há uma natureza carnal, pecaminosa, demoníaca, do que criar um mundo do nada. O poder está na palavra. E veja que Jesus salienta uma coisa importante aqui: há um semeador que lança a semente. Ao colocar um semeador lançando a semente, Jesus está fazendo claramente uma alusão aos pregadores, aos evangelistas, aos pastores, aos mestres, aqueles que ensinam a palavra. A ideia dele com isso é necessário que haja semeadores para dispensar a palavra, ou seja, lançar a palavra, dispersá-la. É necessário que nós tenhamos pastores, mestres, missionários. Deus escolheu esse tipo de gente, que é vaso de barro, para carregar o evangelho e lançar a semente a outros. Deus escolheu salvar pessoas, como Paulo disse, pela loucura da pregação, e para isso então é necessário lançar a semente. Veja então que Jesus está mostrando aos apóstolos que antes de desanimar, eles deveriam entender a importância deles para o reino, no sentido de que o ministério da palavra é imprescindível para o reino de Deus. Porque ainda que os pastores sejam carne, sejam fracos, sejam débeis, eles carregam uma poderosa semente que eles devem lançar para salvar pessoas, e sem a qual, não havendo lançamento, não há salvação. A Bíblia é muito clara em dizer que o homem que não recebe a divina semente, que não recebe a pregação, ele está morto em delitos e pecados. A Bíblia é muito clara em dizer que o homem sem a ação de Deus jamais vai escolher o que é bom espiritualmente. Ele jamais vai deixar o seu pecado e arrepender. Ele jamais vai deixar as suas concepções tolas de mundo, por mais ignóbeis, tolas, idiotas que elas sejam, para crer em Deus. Ontem nós estávamos conversando aqui sobre, por exemplo, a teoria do Big Bang. Quando que na física pode vir organização do caos? Isso quebra as leis físicas. Como que um universo que tem 13,8 bilhões de anos, ele ainda não sofreu o Big Chill, ou seja, ele ainda não acabou com seu poder? Como que as estrelas estão tão distantes do, entre aspas, princípio do universo, sendo que na velocidade da luz elas jamais chegariam lá? Ou seja, tudo idiotice. Mas o homem crê nessas idiotices, por quê? Porque ele não tem Deus. Porque ao ter Deus, ao receber da palavra com o Espírito Santo, ele crê em Jesus, ele arrepende dos seus pecados, e ele passa a ver que as coisas que ele cria, que ele prezava, que ele tanto dava valor, são ilógicas. E não há essa transformação se não há pregação. Veja como que isso estava animando os apóstolos. A palavra de Deus que eles estavam recebendo de Jesus e carregariam, é aquilo que traz vida àqueles que estão mortos, que estão caminhando para a ira de Deus. E veja, Jesus diz: a semente é lançada, a semente cai na terra. Veja que, meus irmãos, a semente cair na terra aqui é significativo. O contexto é da parábola dos solos. Nós já vimos que o solo, a terra, é o coração do homem. Jesus está ensinando uma coisa que a igreja moderna fez questão de matar com a sua pregação, que não toca no pecado de ninguém. A pregação, como Jesus ensina aqui, os apóstolos e os puritanos, os nossos pais espirituais, ela tem que ser experimental. Ou seja, os pregadores, eles têm que pregar do seu coração para o coração das pessoas, do seu solo para o solo das pessoas. Eles têm que pegar a Bíblia, caindo no coração, transformando seus corações, mostrando seus pecados, e então servir isso à igreja, mostrando que a palavra tem que afetar a consciência do pecador, para que então
isso chegue ao coração do pecador, e ao chegar no coração do pecador, todo o ser do homem é afetado. Por isso que quando Jesus falou de pecados, ele não foi comedido, ele não mediu esforços. Quando Paulo foi falar de pecados, Paulo chamou o homem de inútil, um homem que tem uma língua de víbora. Ele falou que o homem é um desgraçado assassino. Por isso que a Bíblia, quando vai falar de pecado, ela descreve o pecado como um câncer que corrói a alma humana, levando o homem para o inferno. A Bíblia descreve o pecado como algo ofensivo, como cuspir no rosto de Deus. Ela descreve o homem como alguém que é imundo, que Deus tem vontade de vomitar, de tão podre que ele é. Esse é o tipo de pregação que lança a semente no coração. Não é chegar aqui e falar que o homem é bom, que a gente precisa de ficar rico, que o que a gente precisa são de casas melhores, mulheres melhores, carros melhores, roupas melhores, celulares melhores, computadores melhores. É a pregação que fala assim: você é porcaria e você precisa de um coração novo, de uma vida nova. Isso não vem de você. Você não pode fazer isso por você. É isso que a pregação tem que fazer. Jesus está chamando eles então para serem pregadores experimentais, lançar a semente na terra, lançar a semente no coração. E aí veja que o que aconteceria ao lançar essa semente? Dormisse, levantasse, e a semente germina, cresce, não sabendo ele como. Jesus compara a pregação à vida no campo, em que um trabalhador lá no campo, ele lança a semente, e ele não fica ali de butuca na semente ali, né, olhando para a sementinha noite e dia. Não, a pessoa prepara o solo, aduba o solo, rega o solo, lança a semente, cobre, mas ela não fica ali 24 horas olhando para aquela semente, muito menos falando com a semente, né? Hoje a gente está na tolice tão grande que tem gente que fala com planta para poder crescer. Ora, se planta não tem sistema nervoso central, como é que ela vai te ouvir? É só ver que é tolice. A ideia de Jesus aqui é que o agricultor não cai na bobagem. O que ele vai fazer? Ele vai lançar a semente e vai fazer as outras atividades no seu dia a dia. Ele vai lançar a semente e ele vai esperar. A ideia dele é que ele vai lançar a semente e vai dormir, vai levantar, vai trabalhar, e ao fazer tudo isso, o que acontece com a semente? Ela cresce, ela nasce. E veja que a ideia é que este homem, ele não teve papel nenhum de fazer a semente crescer, de fazer a semente germinar, de fazer a semente prosperar, a não ser lançá-la. Meus irmãos, Jesus está ensinando os apóstolos aqui que eles deveriam lançar a semente de Deus e descansar em Deus. Ele não está pregando a indolência, que os pastores têm que dormir até tarde, que os pastores não devem enfiar a cara nos estudos, orar longos períodos, estudar muitos livros, fazer uma boa análise do texto para pregar, escrever o seu sermão com diligência, estudar para falar nos catecúmenos, estudar para fazer isso ou aquilo. Ele não está falando sobre a indolência. O que ele está mostrando aqui é que o poder está não no homem, mas na semente. Jesus sempre quis, e a Bíblia deixa claro, que os pastores trabalhem duro pelo Evangelho, que eles se dediquem à pregação, que eles lancem muito da semente, que eles tirem muito da palavra e deem muito para as pessoas, que eles sim precisam se preparar, sim precisam ser fiéis. Veja, o homem levanta, trabalha e dorme de noite, ou seja, ele é diligente no trabalho, mas mesmo sendo diligente no trabalho, porque fazem obras grandiosas, não são eles que têm o poder para fazer essa obra grandiosa e adiante. O que eles têm que fazer é simplesmente semear. E veja que nós pastores, nesse texto, nós somos humilhados de uma maneira brilhante por Jesus, porque ele diz aí: a semente germina e não sabe ele como. Chega
para um sujeito lá do meio do mato, né, que passou a vida inteira na roça, não teve acesso aos estudos, não teve acesso, né, à vida acadêmica, científica, e pergunta para ele assim: amigo, como que a semente germina? Ele vai saber te responder corretamente? É óbvio que não. Ele não sabe. Na vida espiritual é assim. Nós, pastores, temos que entender a nossa pequenez diante do poder de Deus e da sua palavra. Nenhum pregador pode dizer exatamente como a palavra nos muda e muda pessoas. Nenhum de nós pode dizer como o Espírito Santo opera, gerando um novo coração nas pessoas. Nenhum de nós pode dizer por que algumas pessoas são transformadas de maneira rápida e outras demoram um longo tempo até converter e até terem uma transformação verdadeira de vida. Como explicar isso? Como explicar a palavra de Deus, algo tão simples que tira a gente da morte espiritual para a vida espiritual? Nós não podemos explicar. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos chegou cheio de empáfia, todo pavonesco: eu quero te falar do reino de Deus. E Jesus está mostrando para ele: você não sabe nada do reino de Deus, você é um zero à esquerda. E nós somos assim. Nós não conseguimos entender bem os processos espirituais que provém da soberania de Deus em fazer a palavra mudar e frutificar na vida das pessoas. Mas isso então deve nos levar a um trabalho diligente, mas também esperançoso e paciente. A esperança é porque nós não sabemos, junto com a paciência aqui, nós não sabemos quando, onde e o que o Espírito Santo vai fazer. Tem que ser paciente, porque a ação do Espírito é soberana, ele sopra onde ele quer. Deus é assim. Veja uma coisa interessante. Vou fazer uma comparação bíblica para vocês. Nós temos o profeta Jonas na Bíblia. Jonas era um pastor fiel? Não, ele não era um pastor fiel. Jonas não orava. Jonas fugiu de Deus. Jonas pregou com raiva. Jonas, depois que saiu de Nínive, ele ficou com tanta raiva que ele falou que ele podia morrer de raiva, e ele queria que a cidade fosse destruída. Quantas mil pessoas converteram na pregação de Jonas? 120 mil numa pregação. Agora vamos falar de Jeremias, Ezequiel e Isaías. Foram homens mais fiéis do que Jonas? Todos eles. Eram piedosos? Sim. Pregavam com amor? Sim. O coração deles rasgava diante do pecado deles e do povo? Sim. Quantos se converteram com o ministério deles? O poder está no pregador? Onde está o poder? Verso 28: na semente. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e o grão cheio na espiga. Veja que Jesus mostra que o poder está na terra. Jesus usa aqui uma figura de linguagem chamada metonímia. Ele usa uma parte por um todo. Ele não está falando que o poder está na terra em si. Lembra, o poder está na semente. Mas aonde a semente caiu? A semente caiu na terra. Então ele está falando que o poder está na semente que está na terra. Agora veja uma coisa, ele diz que essa semente frutifica por si mesma. A palavra grega por si mesma aqui é uma só. No português foi descrita assim, por si mesma. É a palavra grega automate, que significa automático. É daí que vem a nossa palavra automático. Você está falando grego todo dia sem saber, né? Carro automático, computador automático, tudo automático. Vem dessa palavra aqui. O que Jesus quer dizer com a palavra frutifica automaticamente é o que? Os apóstolos deveriam entender que era a palavra de Deus por si mesmas e não eles que salvaria pessoas. Era a palavra por si mesma que cresceria no coração e não a influência dos apóstolos. O poder não estava nos apóstolos, mas em Deus. Paulo entendeu essa verdade, gente, em 1 Coríntios 3:6,
ele disse o seguinte, olha, ele fala o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Sabe o que Paulo entendeu? Eu não sou nada, eu não sou nada, eu não tenho poder. O poder está no Deus que faz frutificar. Por isso a gente aprende o que? Não é a retórica de um pastor, não é o homem que é o pastor, não é a condição que tem um pastor, não é o seu muito estudo, não é o seu muito falar, não é a sua capacidade de emocionar pessoas, não é a sua capacidade de prender pessoas. Não, todo o poder está na palavra de Deus para mudar vidas. Com isso, eu não quero dizer que o pastor não deve se estudar, não estou querendo dizer que o pastor não tem que esmerar para melhorar e aprender para melhorar na sua aplicação e a sua exortação e a sua demonstração. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo aqui absolutamente que você pode ter o melhor pastor, mas se Deus não atuar através da vida dele, sua vida não vai mudar. Você pode ter um pastor que não é tão letrado, não é tão capaz, mas se ele pregar e Deus usar aquela pregação, vai mudar. A gente tem esse exemplo na vida de Charles Haddon Spurgeon, que era chamado de o príncipe dos pregadores. Charles Haddon Spurgeon, ele cresceu na igreja, mas ele era um hipócrita, ele não era convertido. Um dia ele teve que ir à igreja e caiu uma tempestade, ele não conseguiu chegar à sua igreja, ele foi numa igreja mais próxima e disse que o pregador não era capaz e que ele ficava repetindo a mesma frase: olhem para o Senhor e será salvo. Numa pregação tão simples de alguém que não era um pregador de verdade, aquele homem foi salvo e se tornou o príncipe dos pregadores. E Spurgeon deixa muito claro isso: o poder não está em mim, o poder não está no homem, o poder está em Deus e na sua palavra. Quando o semeador semeia a palavra, o poder de Deus vai agir no tempo de Deus, do modo de Deus. Veja que quando o semeador lança a semente no solo, ele não vê as coisas imediatamente acontecendo. É um tempo mais tarde que ele olha e vê lá os primeiros grãos surgindo, as primeiras plantinhas brotando, e ele vê que maravilha que é o poder da semente, não é? O reino espiritual é assim, o domínio de Deus sobre o coração dos homens é assim. Um pastor fervoroso lança semente ano após ano, ele explica, ele convida, ele exorta, ele conforta, ele admoesta, ele adverte, ele faz chamadas pastorais, ele puxa a orelha. No entanto, num certo sentido, ele acha: o meu esforço é infrutífero, eu não estou vendo mudança. Mas então, num momento que ele não sabe qual, ninguém sabe porquê, vem o vento do Espírito Santo e sopra, e a igreja se torna um jardim florido da palavra de Deus. A palavra mostra o seu poder, os efeitos aparecem, homens e mulheres creem, jovens confessam os seus pecados, analfabetos, ricos, pobres confessam a fé e têm alegria do Espírito. O Espírito age poderosamente com esse evangelho, transformando pessoas, trazendo paz no coração, certeza de salvação. Essas pessoas passam a ter esperança não nas coisas da vida, mas nos dos céus. Elas veem que Jesus é o maior tesouro do mundo e não as posses. Essas pessoas saem de ingratas para agradecidas, de julgadoras e blasfemas para pessoas amorosas, piedosas, humildes. Tudo isso para a glória de Deus. Essas pessoas entendem então que a Bíblia tem que mudar a vida delas, de maneira que a família seja ordenada pela Bíblia, que a igreja seja ordenada pela Bíblia, que o governo do país tem que ser ordenado pela Bíblia, a educação no país tem que ser uma educação bíblica, a arte tem que ser uma arte segundo as Escrituras, a ciência tem que ser uma ciência que corrobora com a revelação do Senhor, a literatura, o comércio, a indústria, tudo gira em torno da palavra de Deus. Isso só acontece quando o poder do Espírito se manifesta e há frutificações.
A pergunta é: quais são os frutos verdadeiros da palavra? Marcos escreve o capítulo 5 inteirinho para mostrar os frutos verdadeiros da palavra. O capítulo 5 vai mostrar o que a palavra faz no homem. E eu convido você a abrir sua Bíblia agora em Marcos 5. Eu vou ler o verso 38, o 41 e o 42 para ver o primeiro fruto da palavra de Deus no homem. Verso 38, 41 e 42. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Verso 41 e 42. Tomando a menina pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Verso 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. O primeiro fruto da palavra de Deus é trazer nova vida. Jesus ressuscitou uma menina que estava morta apenas com a sua palavra. Ele disse assim: menina, levanta, eu ordeno, eu te mando. A menina estava morta, no mesmo momento ela fez o quê? Ressuscitou. O primeiro fruto então é que a palavra de Deus traz vida onde havia morte. Quando nós olhamos para as Escrituras, ela nos mostra que todos os seres humanos nascem mortos, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. A condição de todo ser humano é morto. E o que um morto faz? No mundo nada, no mundo espiritual peca, só peca. E o que esse homem precisa? Esta mulher precisa, essa criança, esse jovem precisam nascer de novo. Como que se pode nascer de novo? Ninguém pode fazer isso por si mesmo. Lembra de Nicodemos? Como é que eu posso nascer de novo? Como é que um homem volta para a barriga da mãe? Quase que Jesus chamou ele de ignorante, né? Meu filho, tem que nascer da água, do Espírito, ou seja, tem que nascer espiritualmente pela palavra de Deus agindo pelo Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus é que traz nova vida. Nós lemos aqui em Pedro, né? Pedro dizendo: vocês foram regenerados, vocês foram ressuscitados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. O primeiro fruto então da palavra poderosa é trazer vida aonde há morte. O segundo fruto é que a palavra nos resgata da nossa prisão real. É interessante que as pessoas, elas acham que elas estão presas porque elas têm que obedecer às leis do governo. As crianças acham que elas estão presas porque elas têm que obedecer seus pais. A verdadeira prisão do homem não é essa prisão, é a prisão do pecado, em que Satanás é o senhor de todo homem que não conhece a Jesus. Por isso, no capítulo 5, nós começamos com a história de um endemoniado. Veja aí, capítulo 5, verso 2 ao 5, e eu vou ler o 8. Olha o que é a humanidade sem a palavra de Deus. Ela é morta, mas ela não é só morta, tem coisa pior. Diz aí: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, meio da morte, está morto, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia. Olha, de noite e de dia, em contraste, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. O que Jesus fez com esse endemoniado? Verso 8: espírito imundo, sai desse homem. E ele saiu de uma vez só. Ou seja, o homem sem Jesus Cristo é um homem preso por Satanás e que ninguém pode ajudar. Nenhum ser humano pode ajudar. Ele está preso pelo império das trevas. Este homem é um retrato da humanidade sem Jesus. Uma humanidade que não só está morta em pecados, mas ela está aprisionada por Satanás, fazendo a vontade de Satanás. E essa pessoa, ela tem cheiro de morte, ela está morta espiritualmente e ela ama a morte.
não no sentido da morte física, mas da morte espiritual. E aí veja que Jesus liberta essa pessoa, não é fazendo encanto, poção, não é falando bobagens, não é dando 3 pulinhos, não é fazendo uma campanha, não é passando um sal grosso. Jesus liberta esse homem pelo poder da palavra de Deus. O segundo fruto da palavra é a palavra liberta do cativeiro espiritual, a verdadeira prisão e grilhão de todo ser humano, que infelizmente na cegueira espiritual as pessoas não percebem que estão presas. Paulo diz que as pessoas fazem a vontade da carne e do diabo, elas querem viver para os seus prazeres, porque elas estão tão presas, que elas não conseguem se libertar. Mas elas também não querem se libertar, elas querem ficar presas. O prazer do pecado é muito bom, até que a palavra de Deus vem e ilumina e mostra. Qual é o terceiro fruto? O que aconteceu com esse homem endemoniado que Jesus mandou o espírito imundo sair? Verso 15, capítulo 5, verso 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. É interessante que aquele homem que antes estava entre os sepulcros, se cortando, fazendo mal a si e aos outros, agora ele está sentado em perfeito juízo, e as pessoas nem reconhecem que é ele. O que a palavra de Deus faz então com as pessoas? Restaura as pessoas. Você consegue ver a restauração aí? Um homem que se feria, que machucava a si mesmo e aos outros, que vivia entre os sepulcros, agora está com perfeito juízo mental. O fruto da palavra de Deus é uma vida restaurada, porque o pecado, meus irmãos, desumaniza as pessoas, o pecado prende as pessoas, o pecado brutaliza as pessoas, o pecado desfigura a nossa humanidade. A humanidade que nós vemos hoje não é um mundo como Deus criou e deveria existir. O mundo que Deus criou, o ser humano era perfeito, era bom, amava as coisas de Deus, desejava a Deus, vivia para Deus, tinha prazer em Deus. O mundo que nós conhecemos hoje é um mundo que está nos escombros do pecado, e a palavra vem então, restaura, traz agora as coisas para o seu devido lugar, traz para esse homem juízo. Por isso que os homens sem Cristo são chamados na Escritura de loucos. Lembra do homem que ajuntou para si nos seus celeiros os seus grãos, as suas riquezas? Jesus disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Louco. A humanidade sem Cristo é louca. O que a humanidade com Cristo vira? Perfeito juízo, restaurado. Mas uma coisa interessante Jesus fala nessa parábola aqui. Vamos voltar lá para o capítulo 4, verso 28. Ele diz: primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. O que Jesus quer dizer com isso? Que a frutificação da palavra se dá em estágios, assim como o mundo natural. Meus irmãos, você já viram aquelas mangueiras enormes, cheias? Já viu? Tem mangueira que é muito grande, né? Falando de árvore que a gente conhece, né? Poderia citar sequoias americanas e por aí vai. Mas já viu uma mangueira grandona? Aquela mangueira saiu daquele tamanho da semente? Não. Ela cresceu, não foi? Foi de um dia para o outro? Demorou anos, não foi? Talvez seja o seu vovô que plantou e hoje você está comendo, não é? É assim. Semelhantemente, no reino de Deus, os filhos de Deus não nascem prontos. Por isso a Bíblia chama os crentes novos de neófitos. Sabe o que significa neófito? Neo, novo, fitos, planta, planta nova. Os crentes, quando acabam de nascer espiritualmente, eles são plantas novas. Ou seja, eles vão crescer, eles vão amadurecer, eles vão ser santificados por Deus. O projeto de Deus para a gente é a perfeição. O projeto de Deus para a gente é a maturidade.
mas isso vai se dando aos poucos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Alguém chegou à varonilidade perfeita aqui? Alguém chegou à perfeita estatura de Jesus aqui? Não. Nós vamos chegar lá. O projeto de Deus não é só levar a gente para o céu, é nos fazer a imagem de Jesus. Só que isso não acontece do dia para o outro. Isso depende de um processo gradual chamado santificação, que todos nós estamos nele, um mais à frente, o outro mais atrás, mas nós todos estamos nesse processo. O que todos nós devemos fazer então é todos os dias buscar ser mais parecido com Jesus, e progressivamente, diariamente fazer isso, e pedir que Deus faça isso em nós. Mas isso não vai acontecer de um dia para o outro. Primeiro, não é o grão cheio, é a erva. E por fim, verso 29, para animar mais ainda os discípulos, a colheita final é certa. Veja que Jesus diz: quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Fechando a parábola, Jesus nos mostra que os apóstolos poderiam perscrutar que haveria uma colheita de frutos. A colheita aconteceria, mas como no reino natural, no reino espiritual, isso demandaria tempo. Veja, meus irmãos, o próprio Cristo demoraria a colher fruto dos apóstolos. Meus irmãos, Jesus andou 3 anos com os apóstolos, e no final, no dia final dele, todos eles negaram a ele. Ou seja, o próprio ministério dele estava demorando 3 anos para gerar frutos entre uns homens que ele passava 24 horas com eles, por assim dizer. Então eles tinham que aprender o quê? Que haveria uma colheita. A colheita espiritual aconteceria. Não seria rápido, não seria de um dia para o outro, mas ela ia acontecer. E veja que Jesus aqui, ele está usando uma linguagem escatológica, apocalíptica, ou seja, apontando para as últimas coisas. Jesus usa aqui uma figura do Antigo Testamento. Se você fosse um judeu, de cara você ia pegar qual texto Jesus está citando. Mas como você não é judeu, eu vou te ajudar. Joel 3,13 diz: lançai a foice, porque está madura a seara. Ou seja, ainda vai chegar a colheita. Mas quando? Joel continua falando: porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, a sua malícia é grande, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Ou seja, Jesus está usando uma linguagem do Antigo Testamento, que é apocalíptica, para mostrar que a colheita final aconteceria no dia do Senhor. Lá em Apocalipse nós lemos essa realidade no capítulo 14, no verso 15 e 16, quando diz que um anjo saiu do santuário, falando para o filho do homem que estava sentado na nuvem: toma a tua foice e ceifa. O filho do homem claramente é Jesus. Ou seja, Jesus está empregando no final dessa parábola uma linguagem que aponta que o reino de Deus cresceria, o reino de Deus avançaria, mas o exato momento da colheita espiritual se daria quando? Na volta dele. Veja que Jesus contou outra parábola sobre o joio e trigo, que representam o mundo. O trigo, os crentes, e o joio, aqueles mundanos que estão no meio dos crentes. E ele diz que a separação do joio e do trigo só se daria na sua volta. Ou seja, a colheita final não acontece agora. A colheita final acontece na volta de Cristo. Mas o que ele está passando para os apóstolos é a vitória certa. Vocês podem plantar, vocês podem regar, vocês podem semear, vocês podem trabalhar com afinco, porque a colheita final vai chegar. E aí veja, meus irmãos, como isso era precioso para eles.
porque Jesus estava ali pregando sobre o reino, lançando a divina semente. O que eles viam era oposição, gente querendo matar Jesus, gente que odiava Jesus, gente que queria tomar de Jesus, dos bens terrenos, no sentido que só queria curas e pão. E Jesus está mostrando para eles: esse reino está avançando sem estardalhaço, está avançando sem alarde, mas ele está avançando de maneira que um dia haverá uma colheita final. A vitória final sobre o mundo, a vitória final sobre Satanás, a vitória final sobre os falsos solos vai vir. Ou seja, Jesus está ensinando aquele ditado: as aparências enganam. Ninguém acreditava que ele era o rei, ninguém acreditava que o poder estava na palavra, ninguém acreditava que os apóstolos eram os verdadeiros discípulos e servos genuínos do reino, mas eles eram. Jesus era o rei, o poder estava na palavra, o reino estava avançando, ainda que eles não vissem isso de maneira tão assim esbaforida, tão pavonesca, mas estava acontecendo. Pessoas estavam sendo transformadas, e os apóstolos aprenderiam que este era o caminho deles. Eles pregariam e as pessoas seriam salvas, e o reino não traria grande estardalhaço, alvoroço. O reino ia avançando aos poucos, correndo pelo mundo, chegando nos lugares do mundo. E veja então que Jesus estava ensinando para eles a andar por fé, não ser guiados por aquilo que eles viam, mas pela realidade da fé. O reino vai vir, o reino será consumado. Por isso a volta de Cristo trará essa consumação que nós tanto ansiamos. A volta de Jesus Cristo será o dia mais glorioso da história, que ele virá consumar o seu reino, ceifar o seu reino. Todo olho verá, todo joelho vai se dobrar, todos aqueles que confessam a Cristo receberão um novo corpo, reinarão com Jesus para todo sempre. Os discípulos e nós deveríamos aprender: temos que ser pacientes, aguardar o tempo de colher os frutos, continuar lançando a semente. E olha que coisa bonita, meus irmãos, como nós vimos, os irmãos de Jesus não criam em Jesus, não é mesmo? Mas Tiago, o irmão de Jesus, passou a crer em Jesus. E olha que o que o irmão de Jesus escreveu na carta dele: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor é próxima. Aquele que não cria em Jesus e passou a crer em Jesus, escreve a mesma coisa que Jesus ensinou. Nós precisamos de lançar a semente com paciência, aguardar com paciência, porque o reino de Deus está vingando e um dia Jesus voltará. Mas nessa volta nós temos duas realidades. A primeira realidade é daqueles que serão salvos, são salvos, mas nós temos uma realidade muito dura para a consumação do reino, que diz assim: saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ou seja, o dia da colheita é o dia da colheita da salvação, mas também é o dia da colheita do juízo eterno. E aí veja que Jesus, pela boca de João, diz o quê? O reino de hoje está maturando, não é? O reino do mundo também está maturando. O reino de Jesus está maturando para a colheita da salvação. O reino do mundo também está maturando, mas para a colheita do juízo eterno.
O que isso ensina para a gente? Que na volta de Jesus há duas colheitas: dos crentes, aqueles que creem em Jesus e obedecem os seus mandamentos para a salvação, e uma outra, daqueles que não creem em Jesus, que são ímpios e serão colhidos para o juízo eterno, sofrimento eterno, que aqui é descrito como o amassar das uvas e o sangue correndo dos cavalos. Portanto, uma implicação óbvia, né? É mais do que necessário hoje mesmo nós crermos em Cristo e arrependermos dos nossos pecados. Não queira ser ímpio no dia da colheita. Não vai ser bom passar a eternidade no fogo eterno, e lá não haverá oportunidade de arrependimento. É hoje o dia de arrepender e crer. Por isso, a primeira aplicação tem a ver diretamente com esta verdade. Em primeiro lugar, a gente aprende aqui a importância da pregação do Evangelho. A parábola deixa claro: é preciso haver semeadores. Do jeito que a terra sozinha só vai produzir cardos e abrolhos, o coração do homem, sem a palavra de Deus, só vai produzir pecado e maldição. Mesmo que eles façam o bem moral, levar o lixo para fora, pagar suas contas, trabalhar bem, isso são boas coisas de se fazer, e os ímpios fazem, mas isso não é o suficiente para a salvação de ninguém. Isso não salva ninguém. Ninguém vai entrar no céu porque levou o lixo para fora, porque não bateu na mulher, porque trabalhou bem, porque pagou os seus impostos. O coração do homem destituído da graça pode até fazer essas coisas boas, mas ele nunca faz o que realmente precisa, que é arrepender e crer em Jesus. Para fazer o que é realmente necessário, é preciso a pregação da palavra, com o poder de Jesus, quebrantando o homem natural, o homem pecador, e lhe mostrando: você precisa da salvação. Por isso, em segundo lugar, a gente aprende que a graça do homem, a graça de Deus no coração do homem, não é algo comum, é algo completamente incomum nesse mundo, porque trata-se de um novo princípio. Essa nova natureza que eu estou falando para todos nós que nós precisamos, ela não vem de nós, ela é dada do céu para a alma. O homem entregue a si mesmo, ele jamais vai buscar a Deus e produzir isso, mas Deus confere a graça por meio da pregação e opera por meios miraculosos e meios misteriosos, fazendo com que pessoas que antes estavam entregues ao pecado, agora se entreguem a Jesus, amem a Jesus. E é por isso que nós não podemos desprezar jamais os pregadores como instrumento de Deus. Eles são falhos, eles são pecadores, eles não são perfeitos, mas eles são responsáveis pela nossa salvação. Hoje nós vimos a carta de Paulo a Filemon, e Paulo falou a Filemon: Filemon, você deve a sua alma a mim, porque fui eu que preguei para você, para a sua salvação. Nós devemos a nossa alma, entre aspas, a cada um dos pastores que pregaram para a nossa salvação. Não despreze os homens que velam pela alma imortal de vocês. Terceiro lugar, então, nós aprendemos que, assim como o cultivo de grãos, a obra da graça no coração humano é incompreensível, e o poder ultrapassa a nossa capacidade de perscrutar, e ultrapassa o controle que nós temos. O agricultor não sabe a hora que o grão de trigo nasceu, ele não sabe a hora que o grão de trigo prosperou, ele não sabe qual grão de trigo vai prosperar mais do que o outro.
Ou seja, nós pregadores, nós não sabemos quais corações vão receber a graça. Nós não podemos explicar por que alguns corações recebem mais rápido do que outro, mas a verdade é que ainda que nós não saibamos todas essas coisas, nós podemos ver o resultado de todas essas coisas. Jesus disse: o vento sopra onde quer e ouves a sua. Então você vê o resultado. Qual é o resultado? Mudança de vida. O resultado é deixar o pecado, odiar o pecado e amar pessoas. O bom, e eu estou sendo irônico, é que a gente ama o pecado e odeia as pessoas, E eu estou sendo bem irônico aqui. O resultado é amar pessoas e odiar o pecado. Quarto lugar, as verdades desta parábola humilham a igreja e os seus pastores, porque nos mostra que a habilidade humana mais elevada, mais diligente atuação humana, não garante o poder espiritual e o sucesso da semeadura. É por isso que a gente não pode julgar o ministério das pessoas pelos frutos, no sentido de quantas pessoas estão sendo salvas, quantas pessoas estão dentro da igreja. Por quê? Porque não são eles que fazem isso. Se você for julgar o meu ministério pelas pessoas que são salvas, eu estou lascado, porque eu não salvo ninguém. Não posso salvar nem minha filha, nem o meu filho que está no ventre da mulher. Não tem como. Mas além de humilhar, isso aqui dá para a gente um ânimo. Por quê? Porque a gente sabe que Deus é quem trabalha, e portanto nós não precisamos viver ansiosos em relação aos frutos da palavra. O que a gente precisa fazer é lançá-la com fé e paciência, trabalhar duro de dia e descansar de noite, e deixar todo o resultado na mão de Deus. Somente Deus pode determinar o resultado. Como eu disse, Paulo falou lá, eu plantei, Apolo regou, e o crescimento? Não fui eu que fiz, não, foi Deus. E ele está falando de muitas igrejas que ele plantou, não foi uma só, não. Quinta aplicação: assim como o trigo nasce e cresce gradualmente, assim é a graça no coração do homem. Nós devemos esperar que nós e as pessoas terão um desenvolvimento gradual na graça de Deus. Como uma planta passa por diversos estágios até se tornar madura, um crente vai passar por diversos estágios e provações até se tornar maduro. Os filhos de Deus vão passar por longo tempo de maturação, mas o que a gente tem que observar em cada um deles é: há o primórdio da graça no coração dessas pessoas? Qual é o primórdio da graça no coração de cada um de nós? Primeiro, a pessoa se reconhece como pecadora. Segundo, ela reconhece que não consegue se salvar. Terceiro, ela reconhece que toda a salvação vem de Cristo e que o seu arrependimento e fé são obra de Deus na vida dela. Quarto, ela vai reconhecer que ela tem que amar a palavra, Jesus e as coisas espirituais mais do que as coisas desse mundo. E por aí vai. Estes são os primórdios da graça na vida de uma pessoa. E eu lhe pergunto: você tem esses primórdios da graça na sua vida? Sexta aplicação: como eu disse, se o crescimento é gradual, nós temos duas aplicações óbvias aqui. Primeiro, é um consolo para a gente. Por quê? A gente tem que ter paciência com o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Tem gente que acaba de chegar na igreja e já quer ser o apóstolo Paulo,
Calma, filho. Tem que ser igual lá, né, o senhor Miyagi falando com Daniel San. Calma, Daniel San. Você é bonsai, plantinha nova. A gente tem que ter essa sensibilidade de que nós vamos crescer aos poucos. A segunda aplicação óbvia é: a gente tem que ver as manifestações de graça na vida dos outros. E, meus irmãos, perceber o que? Se as pessoas são convertidas, se as pessoas estão crescendo na fé, louvado seja Deus por isso. Ou seja, a gente tem que parar de olhar, como diz um pastor amigo meu, né? Só para o buraco da rosquinha e ver o recheio. A gente é muito acostumado em ver só os defeitos na vida de cada um dos outros, mas a gente quase não vê as qualidades dos outros. O que Deus tem feito na vida da nossa igreja? O que Deus tem feito na vida de cada um de vocês? A gente tem que observar essas coisas e dar graças. A gente tem que olhar para essas coisas e louvar. Então a gente precisa ser mais paciente com a gente e precisa ser mais paciente com o irmão. Mas nós somos muito indolentes com a gente e ferrenhos com as pessoas. Já percebeu isso? A gente tem que parar e falar assim: qual que é o meu pecado? Não que a gente não vá confrontar o pecado do irmão e ajudar o irmão no pecado, não é isso. Mas Jesus disse que antes da gente falar do pecado do outro, a gente tem que tirar a trave da nossa cara para falar do cisco do irmão. Aí a gente está com um pedaço de madeira desse tamanho na nossa cara, não enxerga os nossos pecados e vai falar do pecado do irmão. Que maturidade espiritual que tem na nossa vida assim? Nenhuma, zero. Neófito, plantinha nova. Os apóstolos tinham que aprender a fazer isso. A igreja precisa aprender a fazer isso. Eu, como pastor, preciso aprender a fazer isso. Você precisa aprender a fazer isso. E em último lugar, a aplicação é em relação à volta de Jesus. Não deixe que os ímpios desse mundo enganem você dizendo: Jesus não vai voltar, esse reino não está avançando. Quando a gente olha para o mundo, até parece que é verdade, não é? Mas, meus irmãos, a vitória de Jesus é certa. Jesus vai voltar com uma grande colheita da salvação, e graças a Deus por isso, porque quando eu ouço isso, eu olho para os meus pecados, meus defeitos, o pecado de vocês, os defeitos de vocês, e eu sei que Jesus vai nos levar para essa colheita final. Eu glorifico ao meu Deus e ao meu Salvador, porque Jesus está nos santificando, Jesus está mudando nossa vida, Jesus vai nos fazer entrar no gozo do Senhor. Vai ser no dia final? Vai, mas Ele está fazendo isso. Em contrapartida, eu quero que você aqui hoje, se não vê os primórdios da graça na sua vida, não brinque com a sua alma, não brinque, não espere amanhã. Imagine se Jesus voltasse amanhã, já era, não tem mais volta, é só a eternidade de sofrimento. Então não deixe a oportunidade passar. Peça que Deus lhe dê um novo coração, peça que Deus lhe dê o Espírito Santo, peça que Deus lhe faça uma árvore bíblica de verdade, que vai ter a erva, a espiga e o grão, tudo isso pelo poder de Deus. Não espere até amanhã, você não sabe o que vai acontecer com você. Se você morrer hoje, aonde você vai estar? Você acha que é justo esperar até amanhã? Você acha que é justo esperar e brincar com a sua alma? Vou fazer uma parábola para você entender o que eu quero dizer.
Se você descobrisse segunda-feira de manhã que a sua esposa ou seu filho está com câncer, e o médico fala assim: vem hoje. Aí você fala assim: não, hoje tem o jogo do Real Madrid na Champions League, eu não vou não, vou esperar amanhã. Você faria isso? Você brincaria assim? Não. Por que você vai brincar assim com a sua alma? O amanhã pode ser tarde demais. O câncer pode matar, mas não levar para o inferno. Agora, pecado leva para o inferno. Não brinca não. Peça a Deus salvação. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvo o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra poderosa. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo quanto essa palavra é poderosa. O homem que eu era antes da minha conversão e o homem que sou hoje são bem diferentes. O homem que eu sou hoje e aquele que eu era há 2 anos atrás, mesmo já sendo pastor e crente, também são bem diferentes. Ainda que eu não seja perfeito, nem como pastor, nem pai, nem marido, nem filho para o Senhor, eu tenho visto a graça trabalhar na minha vida todos os dias. E Deus, o Senhor sabe quanta gratidão há no meu coração. E eu tenho visto isso em alguns irmãos meus, e quanta alegria há no meu coração por isso. Ver pessoas sendo transformadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo santificadas pelo Senhor. Isso é a constatação perfeita de que a Tua palavra é poderosa. Ninguém nesse mundo pode subjugar a carne e o pecado, a não ser pela palavra e pelo poder do Teu Espírito. E quando eu vejo essas coisas, ó Deus, eu pulo de alegria como bezerros na estrebaria, sabendo, Deus, que Tua palavra não mente, Tua palavra não volta vazia, que o Teu reino é um reino de poder, mesmo que seja invisível, sem estardalhaços, Ele também é visível, quando vemos transformações e salvações. Ó Deus, faça no meu coração e no coração dos meus irmãos, verdadeira frutificação espiritual, faça com que cresçamos, faça que sejamos pacientes conosco e uns com os outros, que sejamos, ó Deus, sábios em ver em cada irmão a operação da graça e felicitá-los e ter felicidade plena em ver pessoas salvas ao nosso redor. Senhor, nos ajude a também lutar contra o nosso pecado e ajudar os irmãos a lutar contra o pecado deles. Que nós nos pastoreemos, Senhor, não com espírito crítico, julgador, cheio de orgulho, mas como um pastoreio verdadeiro para a alma de cada um. Que nós ajudemos os nossos irmãos por amor, e que os nossos irmãos venham nos ajudar por amor, ó Deus. Meu coração rasga ao ver que a igreja dos nossos dias ama muito pouco. Meu coração rasga ao ver que os nossos dias, apesar de desenvolvimentos primordiais da graça, há poucos crentes maduros. Que o Senhor nos dê a bênção dos frutos virem com mais abundância. Me ajude a trabalhar, ó Deus, cada vez com mais diligência, mesmo sabendo que o poder não está em mim, para que eu veja frutos mais abundantes pelo poder do Senhor. É o poder do Senhor, Deus. Faça com que essa congregação se torne uma igreja, que essa igreja se torne uma igreja grande, que ela se torne uma igreja plantadora, que as igrejas que forem plantadas dela se tornem novas igrejas, que essas plantem novas igrejas, e que assim pessoas e mais pessoas sejam salvas, acrescentadas no Teu reino. E tudo isso não para a minha glória ou de qualquer um que está aqui hoje, mas para a Tua glória, porque o poder está sempre no Senhor. Deus, nos dê ânimo para trabalhar, nos dê forças para trabalhar, nos dê desejo de trabalhar,
de que cada um semeie a palavra. Eu sei, pregador nessa igreja sou eu, mas todos aqui são chamados a semear a palavra por meio do evangelismo. Portanto, ó Deus, o Senhor não tem filhos surdos, mas o Senhor também não tem filhos mudos. Que cada um de per si, onde quer que esteja, com quem quer que seja, fale da palavra da verdade, mostrando Jesus como o único e suficiente Salvador. Deus, eu lhe peço grandes coisas aqui hoje, mas eu sei que o Senhor tem um grande poder. Sei que o teu reino é um reino de poder. Sei que a palavra que eu preguei é uma palavra de poder. Faça tudo o que quiseres, no tempo que quiseres. Que nós não desfaleçamos para então colher. E mesmo, Deus, se não for eu aquele que vai colher, se for um outro pastor, se não for aqueles que estão aqui hoje, sejam outros que vão colher, que mesmo assim nós não percamos a esperança e continuemos jubilosamente prosseguindo para o caminho do Senhor. Nos dê essa graça. É no nome de Jesus que eu imploro essas coisas. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, a consolação terna do Espírito Santo estejam com cada um dos eleitos de Deus que aqui se congrega, hoje e para sempre. Amém.